Oi, gente, boa tarde. E aí, gente, vamos mais para uma aula de geografia do oitavo ano. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora de Desterro, sou professora de geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Estamos aqui discutindo os temas geográficos, né, do nosso processo de ensino-aprendizagem do oitavo ano. E na última semana, nós trabalhamos com as regiões polares, né, finalizando aí uma discussão geoestratégicas dessas regiões, né, desenvolvimento, exploração econômica, quem sabe, daqui a alguns anos. E aí eu gostaria de propor para vocês um retorno, né, da discussão de alguns temas do oitavo ano que a gente julga assim, né, tanto no nosso currículo de Teresina, como também no processo de desenvolvimento, de conhecimento de vocês para as próximas etapas, né, um maior entendimento sobre o processo de globalização, tá? Mas também sobre o maior entendimento das atividades econômicas, das formas de trabalhos, né, e como essas formas de trabalho são desenvolvidas e integradas num contexto mais regional e especificamente da América Latina, né, que é uma sub-região do continente americano, coisa que a gente já veio discutindo, já vem falando, tá? Então, assim, a gente retoma alguns conteúdos, né, para fazer algumas discussões que a gente entende que sejam importantes, né, nesse processo. Nesse sentido, a gente destaca aqui, né, uma discussão sobre as características produtivas dos países latino-americanos e a atuação dos organismos e corporações, né? E aí a gente traz aqui como a nossa habilidade fundamental aqui nessa discussão, né, a análise, ou seja, analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos, ressaltando a atuação dos organismos de cooperação. Neste caso aqui, né, a gente destaca o Mercosul, a Unasul e também outros organismos que a gente vai mostrar aqui ao longo da nossa aula, tá? Lembrando que a América Latina, né, essa sub-região do continente americano, ela está ligada, né, por questões históricas, culturais, né, também questões econômicas. Daí a gente buscar analisar e compreender os países que fazem parte dessa sub-região, né, do continente americano. Tá bom? E aí, vamos dizer assim, por trás de toda essa dinâmica de economia, cultura, né, a gente tem aí organismos ou instituições internacionais, né, que buscam, que não medem esforços, né, para tentar uma integração maior dessa sub-região, né, buscando aí alguns objetivos em comum, alguns deles, ou a maioria deles, né, objetivos de desenvolvimento econômico, mas também cultural, político, né, sociais, tá bom? E aí eu busquei, né, destacar aqui os capítulos que vocês podem fazer um estudo, né, se apoiar teoricamente para desenvolver a nossa habilidade aí, que é o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 e o 12 do nosso livro de geografia do oitavo ano, tá? Aqui a gente vai buscar especificamente trabalhar na perspectiva da América Latina, tá? O nosso objeto de conhecimento é América Latina e África, atividades produtivas e organização do espaço. Porém, a gente vai discutir hoje a América Latina, tá? E aí, novamente, eu trago para a gente aqui, para a gente compreender a espacialidade da América Latina. A gente traz um mapa aqui, um mapa representando essa sub-região do continente americano, onde inicia, né, a gente pode dizer inicia ou termina, né, depende aí muito do seu referencial, mas vamos aqui nessa questão aqui do hemisfério norte, né, a gente tem aqui o México, que faz parte da América Latina. Nós temos aqui a América Central, constituída por vários países, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Honduras e algumas ilhas, né? Eu destaquei só algumas ilhas aqui, as maiores, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico.
E aí, a gente segue aqui com a América do Sul, né, do ponto de vista geográfico, abaixo da linha do Equador. A gente tem Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Brasil aqui, né, o país com maior extensão territorial da América do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. E aí a gente completa aqui a nossa região, né? E aí a gente parte do seguinte questionamento: quais são as características produtivas dos países latino-americanos, né? É o que a gente vai buscar analisar, são essas características, né, no processo de produção desses países que a gente acabou de identificar aqui em nosso mapa. Nesse sentido, a gente destaca primeiramente o México, tá? Para a gente fazer essa análise e dessas características. E a gente destaca aqui, assim, de modo geral, a gente nunca pode esquecer que a América Latina é constituída de países que foram colonizados pelos povos europeus, especialmente espanhóis, né, e portugueses. Daí a gente tem essa história, né, em comum, né, de termos sido colônia de países, de potências, né, no período aí das grandes navegações europeias, com destaque para essas que a gente acabou de falar, que é a Espanha e Portugal. Nesse sentido, a gente destaca aqui o México, né, colonizado pelos espanhóis, tá? E devido também a isso, nós temos uma dependência muito grande do México em vários contextos, né? Especialmente uma dependência econômica, uma dependência tecnológica de outros países que são potências, tá? Especialmente, talvez devido à sua proximidade geográfica com os Estados Unidos, tá? E aí a gente destaca aqui essa economia mexicana extremamente dependente dos Estados Unidos, em especial, tá? Mas também uma economia que concentra, né, boa parte da renda na mão de poucos, também de terras, né? Já que o México, uma das principais atividades econômicas é a agricultura e a pecuária. Mas apresenta, né, uma diversidade muito grande na produção, na produtividade ou na produção. Na questão existe uma indústria bem desenvolvida, né, o processo de industrialização tardio, nem por isso deixou a desejar. O México tem uma industrialização bastante dinâmica, desenvolvida, é um dos países mais industrializados da América Latina, tá? Tem tem a pecuária e tem a agricultura e extrativismo também, né, como fontes ou como setores importantes na economia deste país, tá bom? E aí o destaque também para o tipo de indústria, algumas indústrias específicas, né, que a gente chama de indústrias mineradoras, né, que vão fazer esse processo, né, de extração e muitas vezes até o beneficiamento dessa matéria-prima, tá? Então, a gente tem como principal produto de exportação no México o petróleo, tá? O turismo também é uma atividade bastante desenvolvida. O México tem como é que a gente, construções, né, que antecedem a colonização, o processo de colonização, né, que ainda hoje estão aí, mesmo na forma de ruínas, que são muito visitados, são muito procurados, né, pelos turistas neste país. Infelizmente, a questão da violência, né, a questão da criminalidade acaba que interferindo muito no processo, né, no desenvolvimento dessa atividade no México. Em relação aqui à agricultura, né, especificamente, vamos olhar aqui para o nosso mapa que a gente está representando aqui essas atividades econômicas no México. Na parte central do mapa aqui, a gente tem os planaltos centrais, onde são desenvolvidas a maior parte das atividades agrícolas, tá? Essas atividades, especialmente as voltadas para a exportação, tendo como principal destino o mercado dos Estados Unidos, tá? Desenvolvido nas grandes fazendas ou grandes áreas de cultivos, né, onde se produz de forma ou através da monocultura, né, que é o cultivo de um único produto, tá?
os solos mais férteis geralmente ficam, né, ficam disponíveis para a produção desse tipo de agricultura, tá? Onde emprega uma grande quantidade de mão de obra, né? Infelizmente, mão de obra barata, tá? Também o clima, né, é muito propício ao desenvolvimento de atividades agrícolas nessa área mais centralizada aqui do México, né? Chove bastante, as temperaturas são amenas, então favorece muito o desenvolvimento da agricultura, né? Onde é utilizado especialmente para agricultura comercial, né, ou de exportação. A gente também destaca como os principais produtos aí desse tipo de agricultura, né? A cana-de-açúcar, o café, o sisal, o algodão, que são produtos destinados aí ao mercado externo. Nas áreas do Oceano Atlântico aqui, né, mais próximo do Oceano Atlântico, nós temos as atividades agrícolas, né, que a gente chama de subsistência, desenvolvido principalmente pelo modelo de agricultura familiar, onde emprega uma quantidade mínima, né, ou inexistente até, de tecnologia, com baixa produtividade, geralmente direcionada para o sustento da família, e o excedente, né, como a gente já sempre fala, para o mercado interno. O que se planta, o que se cultiva, principalmente, o que é cultivado por essas famílias? Trigo, o arroz, a batata, a soja, o milho, tá? Que ficam aí para o mercado interno, ou seja, para a população, né, para o consumo da população mexicana. E aí, no que tange aí a pecuária, que é uma outra atividade bastante importante aí, né, da economia do México, ela é praticada também nessa parte centro-oeste, tá? Do país, ocupa aí 40% do território, tem como principal atividade, o principal rebanho, né, o rebanho bovino, né, ou gado bovino, tá bom? Também voltado aí para o mercado externo. Bom, em relação às indústrias, a gente já falou que o México ele tem uma dinamicidade, uma variedade muito grande, né, em relação às indústrias. Apesar de ter sido tardia, por volta de 1960, ter começado seu processo de industrialização, financiado pelo capital estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos, né, atraída aí vamos dizer assim, pela oferta muito grande de mão de obra e barata, né, consequentemente, pela existência de muita matéria-prima, né, que como a gente já vai ver, o México ele tem uma grande quantidade de reservas, né, minerais. Então, isso tudo, né, influenciou aí ou atraiu esses empreendimentos estrangeiros, tá? Onde se localiza, a gente pode olhar aqui no mapa, ó, nós temos aqui algumas cidades, tá? Em verde, a mão de obra de algumas cidades, né, que abrange aí a mão de obra de algumas cidades. Em vermelho, nesses pontinhos vermelhos, nós temos as cidades onde nós temos esses maiores investimentos e, consequentemente, um número maior dessas multinacionais, dessas transnacionais, que a gente já discutiu sobre esses temas, né, na aula passada, tá? E aí a gente destaca principalmente a cidade do México, né, e também aqui podemos destacar a cidade, né, de Guadalajara, quase não sai, né, gente? Tá? Mas tem várias outras aqui Tijuana, Mexicali, tá? Que são cidades aí que abrigam parques industriais de indústrias principalmente, né, filiais aí estadunidenses, tá? Essas filiais geralmente elas, como é que a gente chama? Elas recebem o nome de maquiladoras, que são indústrias de montagem de produtos americanos. Elas recebem vamos dizer assim, as peças já fabricadas, onde a mão de obra mexicana vai só fazer a montagem do produto final, onde ele vai ser novamente exportado ou vendido, né, para outros países, especialmente ter um retorno para os Estados Unidos, tá bom? Nesse sentido, a gente destaca as indústrias
que são de maior expressividade, né, as mais tradicionais, mas também tem indústrias mais que usam maior tecnologia, né? Dentre as tradicionais, a gente destaca as indústrias têxtil na produção de tecidos, vestimento, né, alimentícias, automobilística, petroquímicas, siderúrgicas e metalúrgicas, né, que servem aí para produzir bens duráveis também. No contexto aqui das atividades econômicas da América Central, ainda a gente, ou melhor, do continente da América Latina, a gente destaca a América Central. E aí a gente tem um mapa aqui, onde a gente faz a representação desses países e também do tipo de atividade, né, mais desenvolvida nesses países. Onde a gente pode perceber aqui em amarelo, acho que eu posso mais ser laranja, né? Nós temos aqui a agricultura comercial de produtos tropicais. Como essa região aqui ela fica muito próxima, né, ou fica dentro da região tórrida ou tropical do globo terrestre, né, o clima tropical com chuva, chove bastante nessa região, é claro que aqui vai ser uma área, né, territorial propícia ao desenvolvimento de atividades agrícolas no sentido de produtos tropicais. E aí a gente tem a Guatemala, El Salvador, tá, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, desenvolvendo esse tipo de atividade, tá? Principalmente voltada para o mercado externo, certo? Aqui nós também temos a agricultura de subsistência, que fica, né, mais voltada aqui para a costa do Oceano Atlântico, pegando os terrenos aí que são menos férteis, tá? Belize, Honduras, né, abrangendo aí também um pouquinho da Nicarágua, tá? E alguns outros países que a gente vai destacar aqui, que são os insulares, tá? Que a gente também destacou num slide aqui específico para falar deles, né? Não da parte continental aqui, a gente tem isso aqui, tá? E essas áreas em verde mais escura aqui, a gente tem as áreas de floresta ainda. Então, nós temos aqui uma população, uma densidade populacional bem menor do que no restante aqui, tá? Onde nós temos esse tipo de atividade agrícola voltada para a exportação ou de subsistência. As características, que é o nosso foco, né? Vamos lá, para as características. A produção, né, agrícola, que esses países eles se destacam principalmente na produção agrícola, voltada para o mercado externo, né? Com principais produtos o café e a banana. Tem uma dependência econômica externa também de outros países, especialmente países, né? Estados Unidos, predomínio das grandes propriedades monocultoras, né, aquelas áreas bastante extensas agrícolas, onde se produz um único tipo de produto agrícola, se cultiva, né, ocupação das áreas de clima quente e úmido no litoral do Pacífico, tá, gente? Aqui, ó, nessa área que a gente já olhou, que a gente destaca aqui, né, de laranja, tá? A agricultura de subsistência, que nós temos aqui esse verdinho mais claro, né? Principalmente no litoral atlântico, tá? Predomina aí a prática das pequenas propriedades rurais, né? Agricultura familiar, com técnicas tradicionais e mão de obra familiar, como a gente bem sabe, e onde se cultiva principalmente o milho e a batata. Infelizmente, devido a essas questões, a gente tem problema com relação ao suprimento alimentar dessa região. Por quê? Porque os melhores solos, os melhores terrenos são ocupados pela agricultura comercial, que vai fornecer produtos para outros países, né? E a economia insular que eu tinha falado para vocês, né? O Haiti, a República Dominicana, tá? Cuba aqui, Jamaica, Porto Rico e várias outras menores aqui. Nós temos aqui essa região, tá? Onde se também cultiva produtos tropicais, cana-de-açúcar, banana, fumo, café, algodão, para agricultura comercial, ou seja, para ser exportado, né? Então, com essa produção voltada para o mercado externo, é claro que vai haver também, consequentemente, uma dependência externa, tá? Nós temos aí 80% dos estabelecimentos agrícolas, né, estão aí se produzindo no modelo da agricultura familiar. Porém, eles ocupam apenas 23% das terras. Isso quer dizer também, né, que é o que a gente colocou lá no início, lá naquele outro slide, que há uma super concentração de terra na mão de poucos, né, e muitos
sem nada ou quase nada. E aí nós temos as unidades familiares, principalmente empregando também técnicas mais tradicionais, com pouquíssima tecnologia empregada. E aí, consequentemente, também uma baixa produtividade, né, desses produtos que são destinados para subsistência, né, e o excedente para o mercado interno. Nós destacamos também aqui, na região de Tobago e Trindade, a produção de gás natural e petróleo, né? Ela é uma grande fornecedora de gás natural para os Estados Unidos, cerca de 60% do gás natural utilizado nos Estados Unidos provém desse país. A região do Mar do Caribe também há chamados paraísos fiscais, né? As Ilhas Caimãs, por exemplo, as Ilhas Virgens, Bahamas, né? O que são os paraísos fiscais? São bancos onde se abrem contas, depositam valores, né, capital, que não se precisa, né, não se é exigido ali a origem desse dinheiro ou dessa riqueza. Fora isso, nós também temos o turismo, né, bastante desenvolvido nessas regiões, tá? Por quê? Porque são ilhas, né, com climas tropicais e onde se desenvolve principalmente o turismo de praia, né? E as áreas florestais são as áreas, né, também de, vamos dizer assim, de muita procura pelos turistas. Aqui na questão da América do Sul, do ponto de vista geográfico, né, o que está abaixo da linha do Equador, nós também temos, né, uma atividade econômica bastante diversificada, baseada na agricultura, baseada na pecuária, baseada na indústria, no processo de indústria, ou melhor, nas indústrias, tá? Quase não sai, engasgou aqui. E nós temos alguns países, né, onde a indústria ela é mais predominante, né? Onde a agricultura, onde ela é mais, juntamente com a pecuária, que forma a agropecuária, né? Ela é mais predominante, o extrativismo, e a gente vai ver isso aqui rapidão, né? Nosso tempo está acabando. E aí nós temos, né, como os principais países mais industrializados, o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela e o Uruguai, que são exportadores de commodity, ou seja, produtos industrializados, tá? Na agricultura, esses países, né, com destaque para a Colômbia, é uma grande produtora de café, o Brasil também, né? A Argentina se destaca na produção de trigo e o Equador em alimentos tropicais, né, e flores também. O Chile no Chile, a agricultura, hoje ela estava recebendo vamos dizer assim, investimentos muito altos, né, abriu a sua economia ali, então ela está recebendo muitos investimentos estrangeiros, né, e vem buscando aí, através de elevada tecnologia, ampliar sua produção. Na questão da pecuária, a gente destaca o Brasil como um grande produtor, né, de rebanho bovino, especialmente, mas também destaque em suínos, aves, né, a Argentina também se destaca, o Chile, o Uruguai, são alguns dos produtores aí de rebanho bovino. O Chile e o Uruguai estão entre os maiores criadores de ovelhas, tá, do mundo que a gente tem. A pesca também ela é bastante significativa no Peru e no Chile, né? A economia também se destaca aqui em relação aos recursos naturais. Nós temos um mapa onde a gente pode ver que os recursos minerais eles são bem distribuídos por toda a América do Sul, vamos dizer assim. Olhem no mapa, a gente tem essa região industrial em rosa aqui, né? Olha só, o sudeste brasileiro aqui, tá? Nós temos aqui a região aqui, ou melhor, na Argentina nós temos também aqui uma zona bastante industrializada, na Colômbia também, tá? E aí a gente vai analisando mais um pouquinho, a gente percebe que na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia e no Peru, nós temos a produção de petróleo. Vai olhando pela legenda aqui que eu vou falando, tá? Vocês vão olhando pela legenda e buscando no mapa, tá? Nós temos o petróleo, pedras, como principalmente pratas e metais preciosos nesses países. Também a gente destaca, tá, em relação ao petróleo, esqueci de falar, mas o petróleo, né? Nós temos uma grande produção, principalmente após a descoberta, né, de petróleo numa região de pré-sal no Brasil, onde nós estamos produzindo muito petróleo e colocou o Brasil aí no ranking, né, dos maiores produtores de petróleo do mundo.
A Venezuela é o 11º nessa questão, a Venezuela é o 11º maior produtor de petróleo, né? Produz 17% do total mundial, provavelmente tem as maiores reservas do mundo. Principais produtores regionais de gás natural, nós temos a Venezuela, a Bolívia e a Argentina. O Chile, o Brasil e a Argentina, eles produzem, né, são grandes produtores de cobre. O Chile como o maior produtor do mundo, a bauxita e minérios de ferro, dentre outros, o Brasil como um dos grandes maiores produtores de ferro também do mundo, e bauxita também. Nós também temos o uso intenso das águas, principalmente para a produção de energia elétrica. No Brasil, elas são... Claro que nós não atingimos o nosso potencial, mas é bastante utilizado para a produção desse tipo de energia, que é uma energia considerada limpa, né? Além dessas fontes de energia, né, através da produção de energia pelo uso da água, processo de uso da água, nós temos também, né, o que a gente chama de energias renováveis também sendo desenvolvidas aqui na América do Sul. A solar, né? Nós estamos na região tropical, a área de maior incidência, a zona de maior incidência, né, de raios solares no planeta Terra. Então, é bastante significativo o desenvolvimento desse tipo de produção de energia atualmente, né, ela vem crescendo. A eólica também, né, produção de energia pela ação do vento, a biomassa, que é a matéria orgânica, a geotérmica, que é o calor interior da terra, e a hidrelétrica, que é através da água. Com destaque na questão da América do Sul, a gente destaca aí o Brasil e a Argentina como grandes produtores desse tipo de energia renovável. O Peru, ela possui importante fonte de recursos hídricos e geotermais que permitem a exploração futura desse tipo de energia, tá? E o Brasil aqui, nessa tabela, a gente observa rapidamente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, né, de capacidade de geração de energia, melhor dizendo, pelas hidrelétricas. No biodiesel, nós também somos o segundo, no ranking nós somos o segundo país, né, em maior produção, aí perdendo só para os Estados Unidos. E aí, gente, a gente tem os acordos e para haver uma integração de todas essas atividades econômicas, um desenvolvimento mútuo, né, uma troca comercial, um desenvolvimento econômico, mas também político e cultural, nós temos aqui as tentativas, né, vamos dizer assim que são tentativas porque elas ainda estão se desenvolvendo, né, como atividade, como acordo econômico, ou bloco econômico, melhor dizendo, a gente destaca principalmente o Mercosul, que não está aqui, está no outro slide, né? Mas aqui eu coloquei vários acordos de tentativa de integração da América Latina, principalmente econômica, que é o Mercado Comum Centro-Americano, o Pacto Andino, a Comunidade do Caribe, a Associação Latino-Americana de Integração, Mercado Comum do Sul, está aqui, né? Não está no outro slide, né? Que vem buscando, que é vamos dizer assim, o melhor exemplo, mais bem sucedido de tentativa de integração que a gente tem aqui no território da América Latina, né, especialmente na América do Sul. E nós temos outros blocos também, ou tentativas, vamos se dizer assim, de integração, que é a Aliança do Pacífico, que é um bloco econômico, tá, que envolve México, Colômbia, Peru e Chile, e a União das Nações Sul-Americanas, né, que é uma forma que os países da América do Sul têm buscado, né, construir aí um espaço de integração, não em relação especificamente à economia, mas cultural, social, política, né, e também econômica. Entre esses participantes, né, eles atuam aí de forma bastante na política e no setor social, são bastante incisivas, vamos dizer assim, as ações, né, propostas por esse acordo, né? Por essa aliança. Bom, eu queria muito que vocês observassem esse material no livro de vocês, para que vocês pudessem se inteirar mais dessas informações, desse conteúdo, desenvolver o conhecimento lá e a nossa habilidade. A gente volta na próxima aula, tá? Um abraço para todo mundo.